Boa noite, meus irmãos. Boa noite, povo de Deus. Mais uma vez nos reunimos em oração nesse momento. E para tal oportunidade nós vamos recordar 3 versículos da terça-feira anterior. Está lá no Salmo 68, versículos 19, 20 e 35. Diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva, Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. E o versículo 35 diz: Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel, que dá poder e força ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar ao Deus que é o soberano, é o Senhor, é o libertador, é o Salvador. Aquele que se revela no santuário e se revela a todo aquele contrito de coração que o invoca, e o invoca em espírito e em verdade, em qualquer lugar, inclusive no próprio quarto, a sós. Esse é o nosso Deus. Oremos, portanto, nesta hora. Senhor, como é bom se apresentar diante de Ti em oração. Louvado seja o Teu nome. Como é bom encontrar na Tua palavra conforto, segurança, ó Deus. Como é bom, Senhor, encontrar no Teu auxílio, Senhor, refúgio. Encontrar, ó Deus, no Teu Espírito, Senhor, segurança, força, poder para a nossa jornada. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Agora, ó Senhor, escuta a oração da Tua igreja, a oração que nós fazemos a Ti, ó Deus, Deus bendito. Continue a nos ajudar, Senhor. Continue a fazer que a igreja do Senhor suporte, ó Deus, a carga, suporte, Senhor, o peso, a bagagem desse momento, Senhor. Continue, ó Senhor, a dar livramento, a socorrer, ó Deus, o Teu povo nesses dias, ó Senhor. Ó Senhor, nós somos carentes da força que está em Ti, do poder que vem do Teu Espírito, Senhor. Seja bendito, Senhor, e se manifesta a Tua igreja, ó Deus, escutando a nossa oração nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas, nos ajuda com os nossos fardos, diz a outra versão. Nós vamos então cantar uma canção ao Senhor nesta hora, bendizendo o nome do Senhor, declarando a Ele o nosso louvor. Digno de glória ao Senhor, de honra, de louvor e adoração. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu.
Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, vamos ter a oportunidade de orar ao Senhor nesta hora. Estamos aqui em 7 pessoas, né? Então vamos aproveitar para orar nesse exato momento. Vou pedir então, Joélia que estava aqui na frente, né? Para orar ao Senhor, pedindo a Deus em favor das mais de 100 mil famílias que perderam um ente querido aí, né? E pedir também ao Senhor cura. Mais de 3 milhões foram contaminados, já mais de 2 milhões foram já sarados também, mas enfim, vamos pedir nessa hora ao Senhor aí em favor daqueles que precisam de consolo e daqueles que precisam de cura nesse momento, em virtude da pandemia que estamos enfrentando, tá? Pedir a Arnaldo, presbítero Arnaldo, ele vai orar ao Senhor nesta hora, pelas famílias da igreja, as famílias da nossa igreja, colocar diante do Senhor, colocar no altar do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. E falando em família, Rita vai orar pelas famílias de Guaratinga. Ore ao Senhor, peça que o Senhor tenha misericórdia de cada família da nossa cidade, tá? Em nome de Jesus. Pedi ao presbítero Edmar para orar pelas autoridades. Orar pelas autoridades e pelos profissionais da área da saúde. Clame no nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor dê sabedoria, livramento às autoridades e abençoe também os profissionais da área da saúde. Presbítero Ailton, você vai orar pelo nosso país. Ore ao Senhor pedindo que tenha clemência, que tenha piedade da nossa nação, no nome de Jesus. Você vai orar nessa feita, nesse momento, nesse sentido, nesse propósito, tá? E, por fim, Edileuza, eu vou pedir para você orar pelas pessoas que estão contaminadas. Algumas pessoas pediram oração, né? Patrícia, o tio de Ronaldo, de Djalma, o outro tio que me fugiu o nome, os dois, a situação deles não é crítica, a situação deles, vamos orar por eles, pela família e pessoas da nossa cidade, do nosso convívio, né, se aproxima de nós e a gente vai então orar, intensificar ainda mais nossa oração, pedindo a Deus misericórdia. Pessoas que estão enfermas, minha sogra, ora pela vida dela também, a Isinete, colocando diante do Senhor, em nome de Jesus. Há mais algum enfermo? Além dos habituais da igreja, já que nós já oramos, né? Há mais algum? É isso, né? Então a mãe do presbítero Ailton, vamos orar pela vida dela. Nossos irmãos queridos do grupo de risco, que já têm suas enfermidades, né? Vamos orar. Saúde do presbítero Arnaldo, nós vamos orar em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Aqueles que puderem se ajoelhar, irão se ajoelhar. Aqueles que não puderem, mesmo assentados, nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Aí você na sua casa também, vamos invocar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, nós lemos na Tua Palavra que o Senhor dia a dia leva o nosso fardo, que o Senhor livra da morte, que o Senhor abençoa o Teu povo com força e poder. Confiados nesta palavra, Senhor, nós oramos agora em nome de Jesus, suplicando ao Senhor força, graça, consolo, cura, ó Deus, para enfrentarmos esta pandemia, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, tenha piedade, consola, Senhor, enxuga as lágrimas. Tantas pessoas, tantas pessoas, até quando, Senhor? Em nome de Jesus, faz cessar essa praga, faz cessar esse mal, Deus, em nome de Jesus.
Tenha piedade, tenha piedade, tenha misericórdia, Deus. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Tu és o libertador, livra da morte, Senhor, em nome de Jesus. Traga uma solução, quer por meio de uma vacina. Deus, a intervenção do Senhor nesta hora, porque o socorro humano se mostra falho, inútil, ó Deus. Nós cremos e oramos, pedindo o socorro, a intervenção que vem do alto, a intervenção que vem do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, e visita cada família da igreja agora, Senhor. Abençoe o teu povo com paz, com saúde, com força, com fé, com amor, com esperança. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, nossos irmãos, crianças, ó Deus, homens e mulheres, aqueles que estão enfermos, nós pedimos ao Senhor agora, em nome de Jesus, abençoe a Zinete, Arnaldo, ó Deus, toca no teu filho, abençoe em nome de Jesus. Queremos pedir uma intervenção especial do Senhor sobre a vida dos tios de Ronaldo, pai, mãe, toda a família, Senhor. Abençoe Patrícia, em nome de Jesus. O próprio Ronaldo, nós suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus. Pedimos ainda, Deus, em favor das autoridades, pedimos que o Senhor dê graça, dê sensibilidade, sabedoria, correção, ó Deus, para cada um, ó Deus, a conduzir, ó Deus, e se conduzir da melhor maneira possível nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, dê graça à prefeita da nossa cidade, abençoe a tua filha, livra do mal, ó Deus, abençoe a família dela, a casa dela, Senhor. Abençoe os profissionais da área da saúde, a barreira sanitária, aqueles que estão ali trabalhando, Senhor, os médicos, enfermeiros, enfim, todos, ó Deus, da nossa cidade, do nosso país. Tenha misericórdia, Senhor. E muito obrigado, Deus, pela vida de cada um deles, pela dedicação de cada um deles. A oração que nós fazemos, ó Deus, recompensa, Senhor, com graça, com livramento, a vida de cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, a nossa cidade, cada palmo de terra, cada morador, cada família da nossa cidade. Abençoe esta nação, abençoe, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia, ó Deus. Aleluias. Tenha misericórdia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós vamos refletir rapidamente no Salmo 69, nossa jornada, e vale sempre a pena ressaltar o seguinte, né? Porque a gente gosta muito de abrir a Bíblia no Salmo 91 e fazer a defesa da nossa fé, a nossa teologia triunfalista na maioria das vezes, né, quase sempre, em cima do Salmo 91, por exemplo. Né? Mas o livro de Salmos não é só o Salmo 91. São 150 salmos. E cada salmo revela, meus irmãos, um momento do relacionamento do povo de Deus com Deus, um relacionamento pessoal. Um relacionamento que tem proximidade, que tem distanciamento, um relacionamento que tem frustração, que tem alegria, que tem tristeza, que tem momento de êxtase, de confiança, mas que tem momento de medo, de temor também. Um relacionamento que diz assim, Deus meu, por que me desamparou? Por que eu estou desamparado agora? Por que o Senhor esconde de mim o rosto? Mas tem também um momento que diz assim, olha, aqueles que te amam, aqueles que fazem do Altíssimo o seu esconderijo, praga alguma chega à casa deles. Né? Então, à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai se libertando dessa visão triunfalista, não é? E equivocada dos salmos, porque pensa que só tem 2 salmos na Bíblia, que é o Salmo 23 e o Salmo 91. Na verdade, nós temos 150 salmos que revelam uma jornada espiritual muito rica, muito profunda, por sinal, quando a gente vai
cada dia meditando, refletindo o momento em que cada um daqueles salmos era usado, por quem foi usado, quando foi usado, né? É muito importante, rico, e eu convido você a fazer isso, fazer esse exercício, fazer essa jornada espiritual aí, de oração através dos salmos. E aí nós chegamos agora no Salmo 69. Cada terça a gente está tendo a oportunidade de refletir sobre um. Hoje é o 69, tá? E aqui nós temos agora mais um bloco. Tivemos um bloco de oração de confiança. Você vai ver que tem o Salmo 68, né, que é o louvor a Deus pelo governo glorioso e triunfal de Deus. Deus governa de forma gloriosa e triunfal, não só Israel, mas todas as nações. Aí agora vai ter uma sequência de 3 orações de súplica, e a primeira delas, a água está no pescoço, literalmente. O salmista sente o momento que ele está, é tão tenebroso, tão terrível, que ele diz: olha, a água está no meu pescoço. Faz alguma coisa. Age em meu favor, tenha misericórdia de mim. São 3 orações de súplica, 3 orações pedindo livramento a Deus, 69, 70 e 71. Então vamos começar pela 69 e, com a graça de Deus, com a permissão de Deus, nós veremos as outras 2 nas próximas terças-feiras, tá? Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte: pedir a você para acompanhar aí, se você tiver como acompanhar na Bíblia Nova Versão Internacional, na NVI, a leitura, tá? Se você não tiver, escuta, aí acompanha na atualizada mesmo, e nós seremos edificados em nome de Jesus. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. A sua versão aí pode dizer até a minha alma, né? Até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo, muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois por amor a ti suporto zombaria, e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar a zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Os que ajuntam na praça falam de mim, e sou a canção dos bêbados. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não escondas do teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo.
Aproxima-te e resgata-me, livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores, e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede deram-me vinagre. Que a mesa deles se lhes transforme em laço, torne-se retribuição e armadilha. Que se lhe escureçam os olhos, para que não consigam ver. Faze-lhes tremer o corpo sem parar. Despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas tuas tendas, pois perseguem aqueles que tu feres e comentam a dor daqueles a quem castigas. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado, não os deixes alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Grande é a minha aflição e a minha dor. Protege-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Amém. Graças a Deus. Esse salmo, ele é muito usado no Novo Testamento, se referindo a Jesus. Inclusive, no último domingo, nós vimos, João capítulo 2, Jesus fazendo menção do versículo 9. Não é? O zelo pela tua casa me consome. Tá? Só é menos usado do que o Salmo 22. O Salmo 22 é o salmo mais usado no Novo Testamento para se referir a Jesus, né? E também se aplicar à igreja, aos discípulos do Senhor. Depois, o Salmo 69. E esse salmo, são 36 versículos, não vai dar para a gente tratar versículo por versículo, mas esse salmo, como vocês puderam ver, o salmista começa, então, com a água no pescoço, literalmente. Né? E o que está causando essa sensação de que ele está morrendo, ele está sufocado? Tá? Então, nós temos, por exemplo, no versículo 8, ele está sendo abandonado. Inclusive, tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, a própria família. Nesse momento, ele está sendo abandonado pela própria família. Tá? Os versos 2 e 3 dão a ideia de que ele vê a morte próxima, ele sente o gosto da morte, né? Ele enxerga a morte muito próxima. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé, estou nas profundezas de águas, e a corrente me submerge, estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Tá? Além de o abandono, inclusive por pessoas próximas, ele também tem essa sensação de que os seus dias estão contados, se aproxima do fim. Não é? Tem também o versículo 29, inclusive os estudiosos acreditam que esta é a principal causa do clamor aqui, a doença. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, versículo 29, tá?
revela também uma doença, não só física, mas que o abalara também emocionalmente, trazendo-lhe amargura, trazendo-lhe aflição, além da perseguição dos inimigos que nós pudemos observar ao longo do Salmo. Sempre o inimigo aparece, se manifesta, faz chacota, tripudia daquele momento, persegue, E aí no versículo 24 ao versículo 28, ele pede ao Senhor que obscureçam os olhos, resolve com os inimigos, risca o nome deles no livro da vida, pede literalmente o momento que Deus tirasse a vida dos inimigos, o salmista, nesse momento aqui do versículo 22 até o versículo 28 tem esse momento. Mas eu quero chamar a sua atenção o seguinte, o versículo 5, tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, na versão atualizada, eu estou lendo também para você poder entender aí, e as minhas culpas não te são ocultas. Tá? Então, é verdade que ele está passando por um momento atribuladíssimo, mas ele não vai pelo caminho da autocomiseração, pelo caminho da autopiedade. Primeiro, ele diz, olha, o Senhor conhece a minha culpa, a minha insensatez. Eu contribuí também para chegar a esse momento. Houve, em certo sentido, uma contribuição da parte dele para chegar àquele momento. Então, é preciso também que a gente, constantemente, diante de Deus, saiba disso. O Senhor conhece as nossas escolhas, os nossos caminhos, inclusive a nossa estultícia, a nossa ignorância, não é? O Senhor conhece. Então, principalmente quando a água dá no pescoço, quando entorna o caldo, a gente tende a culpar os outros, a se vitimizar, e é a hora que a gente precisa, é o momento que mais nós precisamos parar e fazer a confissão sincera. Reconhecer sinceramente a nossa culpa, a nossa parcela naquele momento. Tá? Pois bem, então é a primeira observação. A segunda, no versículo 6. No versículo 6, o salmista diz assim, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. É importante isso daqui, né? Porque quando a gente tem essa sensação também de sofrimento, e a gente quer meter o pé no balde, a gente quer chutar o pau da barraca, né? A gente não mede a consequência dos nossos atos, a gente não mede o resultado das nossas ações. Ok, no momento desse também, quem vai medir? Não é? Mas observe que o salmista tem essa preocupação. O salmista, possivelmente um dos reis de Israel, né, que fez essa oração no momento de angústia, tentam identificá-lo com Ezequias, né, mas são tantas orações atribuídas a Ezequias e a Davi, né, que essa aqui eu não tenho assim convicção de que foi a Ezequias, não é? Pois bem, então, mas ele tem essa preocupação, não sejam envergonhadas por minha causa. As pessoas que não tem nada a ver na história, às vezes passam cada vexame por conta das nossas atitudes, especialmente no momento que na hora da alegria, né, a gente nem pensa no que como vai agir, como vai reagir. Mas na hora do sofrimento, na hora da dor, a gente age por medo, né, se sente ameaçado e vai agir ou reagir por medo. E também tem hora que a gente age por orgulho, né? A gente age por orgulho. É interessante que o salmista tem dentro de si esse sentimento de agir ou reagir por honra. E honrar o quê? Honrar quem? Não sejam envergonhados os que esperam em ti. Não sejam envergonhados os que te buscam por minha causa. Né? Aí, trazendo para o Novo Testamento, não envergonhar o Evangelho.
Não envergonhar o Evangelho. Não envergonhar. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, né? Aqui o salmista diz, olha, fazendo a transposição para o Novo Testamento, fica claro, né? Eu não quero envergonhar o povo evangélico, né? Embora o povo evangélico em nossa nação hoje está tão diversificado, né? E tem tantas ramificações, mas enfim, que tenham tantas ramificações, mas a minha preocupação maior é com o Evangelho de Jesus. Não envergonhar o Evangelho. O sofrimento que eu estiver, por pior que seja, não é motivo para eu ser pedra de tropeço, para eu poder causar frustração, decepção naqueles que confiam, naqueles que buscam o Senhor. O salmista entendeu isso, mesmo com a água no pescoço. Ele diz, olha, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Não passem vergonha por minha causa os que te buscam. Então, primeiro ele confessa, segundo ele tem esse sentimento, e terceiro, o próprio Jesus vai usar, não é? O zelo da tua casa me consumiu. O zelo não diminuiu, não perdeu o zelo, a dedicação naquele momento. Meus irmãos, e é um desafio muito grande, porque, e nós vamos chegar lá no versículo 32, vejam isso, os aflitos e se alegrem, quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Ele compartilha até ao final da sua oração, esse reânimo, esse ânimo novo que ele recebeu ao longo da oração. E ele recebeu isso exatamente, meus irmãos, penso eu, por conta dessa convicção interior. Primeiro, eu não vou ser vítima, eu vou assumir minha responsabilidade, eu vou confessar as minhas culpas porque elas são conhecidas diante de ti, ó Deus. Tem o inimigo, tem a doença, né? Tem o perigo de morte, tem tudo isso, mas a minha culpa não te é oculta, Senhor. Segundo, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Terceiro, o zelo, a dedicação se manteve. Meus irmãos, apesar daquele momento, ele preserva o zelo pela casa do Senhor, né? E aí então, ele vai experimentar o final do Salmo. O final do Salmo ele diz assim, a partir do versículo 29, na atualizada, para você poder acompanhar aí, né? Embora gosto da NVI, na tradução desse salmo. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. E aí ele começa. A esperança agora toma o lugar daquela água que, uma linguagem figurada que ele usa, a água que ele estava quase submerso, agora, né? É a esperança que lhe invade o coração, e ele diz assim, louvarei com cânticos o nome de Deus. Observe o tempo, né? Futuro, e é um futuro próximo. Exaltá-lo-ei com ações de graças. Aqui, por isso que eu disse da tradução, porque exaltá-lo-ei vou contar a grandeza de Deus. Ele diz, eu vou louvar e vou contar ainda a grandeza de Deus. Eu vou declarar ainda a grandeza de Deus. Por isso que a esperança lhe invade o coração nesta hora e lhe reanima, e lhe faz reviver. É o que ele compartilha no versículo 32, né? Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Também para de fazer votos na hora né, que a chapa esquenta. Votos que você não vai cumprir depois. Ele diz, isso vai ser mais agradável ao Senhor eu ter um relacionamento de louvor e de contar o que o meu Deus fez do que falar que vou dar um novilho. E ele podia, porque, né, seguindo a linha aqui de interpretação, era um rei, ele podia oferecer não sei quantos novilhos, não sei quantos bois. Ele diz, não, o que eu vou fazer mesmo é louvar a Deus e contar a grandeza de Deus. Não vou fazer voto de dar isso, dar aquilo, porque tem gente que é assim. Quantas pessoas, né, gente,
E já tive até alguns que eu tive, falo, não precisa prometer isso, calma, vamos devagar, né? Então é melhor você se comprometer em louvar, contar a grandeza de Deus, do que dizer, eu vou entregar isso, vou entregar aquilo outro, né? Vai impressionar a Deus, Deus não precisa disso. E por fim ele diz, vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Você que busca o Senhor, que o seu coração nesta noite seja reanimado pela esperança no Senhor. Que o seu coração seja revigorado pela oração. E que a sua oração seja uma oração autêntica, uma oração daquele que é uma pessoa, daquele que sente, daquele que tem sentimentos, e não daquele que é um personagem, que é o super crente, que está sempre triunfando, está sempre... a vida dele é um mar de rosa, né? A impressão que dá. Não é isso, a vida cristã não é isso, a vida com Deus não é isso. É o que nós experimentamos com o salmista aqui, e é o que nós experimentamos com o próprio Senhor Jesus, é o que nós experimentamos quando nós vivemos com autenticidade. Que o Senhor nesta noite derrame graça sobre a sua vida, derrame graça sobre a sua família, em nome de Jesus, e que Ele continue a escutar a sua oração. E que você, aconteça o que acontecer, continue confissão sincera diante do Senhor, em nome de Jesus, tá? Honrando o Evangelho do Senhor. Mantenha o zelo, a dedicação pela casa, pela causa, pelo nome do Senhor, em nome de Jesus, e que assim Ele possa trazer esperança e ânimo ao seu coração nesta noite, no nome de Jesus. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade e pelos pedidos de oração. Temos alguns pedidos de oração? Bezinha, lá de São João do Sul. Quem mais? Tem mais algum? Só isso? Ok. Continuar orando pela igreja, em nome de Jesus. Orando pela cidade, os irmãos continuem orando. E orar a Deus, não é? Assim como o salmista aqui no Salmo 69, pedir a Deus que, por causa do amor dele, por causa da misericórdia dele, Ele venha ao nosso encontro, em nome de Jesus. A gente está, a nossa cidade requer atenção, cuidado, no momento que nós estamos vivendo, no país, não é? Na nossa cidade, por ser pequena, a gente fica sempre com a sensação, com a impressão que as coisas que a gente assiste na televisão não vai acontecer na nossa cidade, não vai chegar na nossa cidade, né? E nessa pandemia a gente está vivendo um momento que requer muito cuidado, um momento dramático, e que a nossa cidade não está isenta, pelo contrário, nós estamos também nesse momento, tá? De cuidado, de atenção, em nome de Jesus. Tá bom? Então vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Amém. A mãe do presbítero, Mirinha, não é Mirinha, é o apelido dela, mais conhecido assim. Orar, continuar orando, né? Deus já tem restabelecido, e orar para que Ele complete a obra na vida dela, em nome de Jesus. A equipe de saúde, né, do nosso município,
continuar orando pela equipe de saúde do nosso município. Nós somos gratos, queremos aqui publicamente agradecer a cada um de vocês, a dedicação de vocês, né? Dizer que temos orado e vamos continuar orando e que vocês podem contar com o nosso apoio em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e muito obrigado pela dedicação, pelo serviço prestado ao nosso município, a cada cidadão do nosso município. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, contar as grandezas do Senhor, ó Deus, e, acima de tudo, cultivar um relacionamento, ó Deus, autêntico com o Senhor. Um relacionamento, ó Deus, no qual nós comparecemos diante do Senhor do jeito que somos. Ó Deus, com as nossas complexidades, com os nossos temores, ó Deus, com os nossos questionamentos, com as nossas certezas, com as nossas dúvidas, com a nossa segurança, com a nossa insegurança, ó Deus, com o nosso tremor, com o nosso temor. Deus, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, ó Deus. Tu nos conheces, ó Senhor, e não queremos, ó Deus, nos apresentar diante de Ti de outra forma que não da forma que o Senhor nos constituiu, nos criou, ó Deus, nos formou para sermos, ó Deus, em nome de Jesus. Por isso, vem ao encontro da Tua igreja, Senhor, nesta hora, vem ao encontro do Teu povo. Suplicamos por Bezinha, lá em São João do Sul, ó Deus, visita a Tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Leva livramento, leva graça, ânimo, ó Deus, cura ao coração da Tua filha, ó Deus, e de toda a família dela, Senhor. Agradecemos pela vida de Dona Mirinha, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor há de fazer, ó Deus, na vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por cada profissional, ó Deus, da área da saúde do nosso município. Todos eles, ó Deus, todos que estão envolvidos, desde o motorista, Senhor, motorista da ambulância, zelador, zeladora, recepção, enfim, cada um, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor e pedimos mais uma vez que o Senhor os abençoe, os livre do mal, Senhor, guarde a vida deles, a casa deles, a família deles, em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos ao Senhor, ó Deus. Reserva para nós um restante de semana abençoado, ó Senhor. E, conforme nós lemos na Tua palavra, seja, ó Deus, reanimado o coração daqueles que esperam em Ti, ó Deus. Diariamente, Senhor, vem reanimar o coração do Teu povo, Senhor, diante das lutas, ó Deus, e desse momento, ó Deus, em que nós vemos agravar, ó Deus, diante dos nossos próprios olhos. Reaviva o nosso coração em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Ok, Deus nos abençoe, nos guarde e uma ótima semana aos irmãos, né? Não percam a oportunidade de orar com a sua família, se dedicar à oração aí todo dia, 19 horas, sempre tenho falado, né? Fica até meio repetitivo, não tem problema, para a gente memorizar. Quinta-feira, na sua casa, reúne a sua família, invoca o nome do Senhor, busque o Senhor aí, em nome de Jesus. E domingo, venha, temos escola bíblica dominical, 9 horas, e o culto às 19 horas, tá? Adolescentes, jovens e adultos podem vir já com todas as medidas protetivas e restritivas, para que assim nós possamos continuar adorando o Senhor, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço, queridos.